Fala rapaziada, Rogério Lacerda, mais um vídeo para você nesse canal e hoje nós vamos para o nosso terceiro episódio da série Dissecando Álbuns do David Gilmour, de sua carreira solo. David Gilmour, poderoso guitarrista do Pink Floyd, o cara que tem bands que só ele consegue fazer, ligaduras, o cara é um mestre, cara, para criar sons elegantes de muito bom gosto, coisa fina da mais alta qualidade. Aqui vamos falar do disco de 2006, lançado dia 6 de março, mais uma vez o David Gilmour lançando um álbum no dia do seu aniversário, né? Que danadinho! O álbum que saiu 12 anos depois do aclamado The Division Bell, do Pink Floyd, de 1994, e 22 anos depois do seu segundo solo, o About Face. David Gilmour, em entrevista, ele disse que resolveu se afastar dos holofotes para cuidar da sua família. Ele estava um pouco cansado, depois até da turnê do The Division Bell, que rendeu aquele DVD maravilhoso, Pulse. Ele deu uma parada, nem mesmo aquelas produções que ele fazia com bandas, né, que ele sempre fez ali entre um disco e outro, dos anos 80 para 90, ele fez, ficou na dele, inteiramente na dele, curtindo o seu casamento com a sua esposa Polly Samson. Nesse inteirinho, em 2002, ele fez um show no Royal Albert Hall, que rendeu o DVD In Concert nesse inteirinho, que saiu em 2004. Quer dizer, então, a única coisa que ele fez entre o Division Bell e On an Island foi esse show. Mas se você não viu, meu irmão, eu falo para você, dá uma conferida porque é maravilhoso. E dali já havia saído uma música inédita chamada Smile. O David Gilmour decidiu então gravar em 2005 o seu novo álbum. O que ele fez? Ele foi para o Astoria, o seu estúdio flutuante, e começou já a gravar algumas peças. Também foi para o British Groove Studios, do Mark Knopfler do Dire Straits, você conhece muito bem. Gravou alguma coisa também no Abbey Road, né, Studio, e também na sua fazenda. Ele tem um estúdio muito bem montado em sua fazenda, inclusive. Se for no canal do David Gilmour, você vê algumas filmagens lá, coisa muito bacana, de primeira qualidade. Quem produziu o álbum foi o David Gilmour em parceria com o Phil Manzanera, que você conhece, o Phil Manzanera do Roxy Music, que era do Roxy Music, né, que Zé Fini, seu parceiro já há algum tempo nas produções, né? E também o Chris Thomas. Chris Thomas também participou daí da produção do disco, né? O Bob Ezrin dessa vez ficou de fora. Quem participou da engenharia foi mais uma vez o parceiro do David Gilmour desde a época do Pink Floyd, o Andy Jackson. Andy Jackson aí participando das gravações. Inclusive o Andy Jackson está lançando um disco agora, no ano 2024. Não sei se ele já lançou, vou dar uma olhada depois para ver. Ele está lançando um disco, o engenheiro do David Gilmour, Andy Jackson. As orquestrações, elas foram criadas pelo compositor de cinema polonês chamado Zbigniew Presner. Eu não sei se eu estou falando certo, o cara é polonês, cara. A patrulha da pronúncia aí me corrija, mas não vou nem falar de novo, senão vai quebrar a língua e eu não consigo fazer o resto do vídeo. E conduzidas por Robert Ziegler, todos gravados, né, no Abbey Road Studio, as orquestrações, né. O álbum entrou nas paradas britânicas, né, em primeiro lugar, o seu primeiro topo desde o Pink Floyd. Ele em sua carreira solo não tinha alcançado o topo, mas com esse disco ele chegou lá, né? On the Island foi o primeiro single, alcançou o 27º lugar, né, na Billboard, e também teve outro single chamado Smile, né? Já citamos aqui, o Smile foi o segundo single do disco, em 72º lugar no Reino Unido. Alcançou a 6ª posição o disco, né, do top 10 dos Estados Unidos, também a sua primeira colocação, né, lá nos Estados Unidos, num disco solo, cara, primeira alta colocação. Então aqui já mandou muito bem. Todas as músicas foram compostas pelo Gilmour, né, salvo as letras, que algumas ele fez com parceria da Polly Samson e outras a Polly Samson escreveu as letras sozinha. Na época, a crítica meio que criticou e sentou o pau, desde a época do Division Bell, que fazem isso em relação a Polly Samson, né? Eles criticam por ele aceitar que ela intervenha nas letras,
inclusive alguns comparando ela a Yoko Ono, alguns a chamaram de segunda Yoko Ono, mas o David Gilmour, né, confia nela, e eu não vejo problema nas letras dela, eu gosto até das letras dela, das letras que ela escreveu para esse disco, tanto para o Heather Delock e também para o The Division Bell, para mim estão ok, para mim não é nada terrível. E o David Gilmour dessa vez ele se cercou de uma galera da mais alta qualidade, uma galera de renome, para estar trabalhando com ele nesse álbum. Nós vamos agora a alguns nomes aí, só para você ver o calibre dos caras que participaram do disco. Aqui a gente tem o próprio David Gilmour. O David Gilmour tocou quase tudo aqui, ele tocou todas as guitarras, né? Aliás, ele tocou guitarras em todas as músicas, mas tem participação de outros guitarristas. Fez os vocais, lap steel guitarra, piano elétrico, percussão, baixo, gaita, saxofone alto, e ele também fez o Hammond. David Gilmour tocou quase todos os instrumentos desse disco. Chamou o seu parceiro de longa data, desde a época do Pink Floyd, aí, o Guy Pratt, para fazer baixo também algumas músicas. Também chamou para fazer os vocais na música On an Island, o David Crosby e o Graham Nash, né, que você conhece muito bem. Também ele chamou aí um guitarrista adicional chamado Rado Close. Rado Close. Esses caras têm um nome complicado assim, cara, por quê? Também chamou o tal de Cream Stanton para tocar o Hammond, Andy Newmark na bateria, né, para fazer, né, as baterias. Também chamou para fazer algumas baterias também o seu amigo Willie Wilson, da banda Joker's Wild, você conhece muito bem. Também chamou para tocar o piano o Jools Holland, Phil Manzanera também participou de algumas guitarras adicionais no disco. Paulie Sanson tocou piano. Paulie Sanson tocou piano em Smile e também fez o back vocal, aquele back vocal que você escuta em Smile, é da esposa do David Gilmour, a Paulie Sanson. Além disso, ela ainda fez as fotos promocionais para o disco, cara. A mulher tá junto com o cara, né, cara? Parceira, né? Por trás de todo grande homem é sempre uma grande mulher, por assim dizer. Também aqui nós temos aqui na participação aqui na guitarra o B.J. Cole com aquela guitarra Wes & Burn. Também tem o Robert Wyatt, que você conhece aí do Soft Machine, nas cornetas. O Robert Wyatt, você sabe que tocou junto com o David Gilmour ali no debut do Syd Barrett, né? Tu sabe que o primeiro disco ali do Syd Barrett, o pessoal do Soft Machine tocou. Então tá aqui o Robert Wyatt tocando as cornetas nesse disco. Também teve aqui na harpa a Lucy Wakeford e o Chris Thomas também fazendo os teclados. Eu não poderia deixar de fora agora o grande Richard Wright. Richard Wright toca aqui também no disco, faz participação com Hammond e com backing vocals. E vamos às faixas do disco. Tem a música Castello Rise, um instrumental maravilhoso, cheio de orquestrações que abre o disco. Cara, música fantástica, inclusive ela como Mara Need, ela concorreu a melhor música instrumental, melhor performance instrumental de rock and roll. Só que Mara Need ganhou, a Castello Rise não ganhou. Castello Rise é uma junção de Horizon com Castello Rizzo, uma ilha da Grécia que o David Gilmour tinha visitado há pouco tempo atrás. Encantado com a ilha, e ele fez essa composição, tá? Castello Rizzo com Horizon, tá aí o nome. Em seguida vem a música, faixa título, né, grandiosa, On an Island, uma música que eu acho muito bacana. Tu não sente que essa música ela nos remete um pouco ali ao The Dark Side of the Moon? Tem uns lances ali de As Antennas, ainda mais com a participação do David Crosby e o Graham Nash. Tem um negocinho ali de As Antennas. É uma música que remete um pouco a isso. É uma música belíssima, com solo de guitarra mais belo ainda, funcionou muito bem ao vivo. Esta música, On the Island, o primeiro single do disco, e a música que dá título ao disco. Em seguida vem a música The Blue. Essa aqui sim, essa aqui, apesar de ser uma música lenta, eu colocaria ela em outra posição, porque depois de On the Island, uma música grande e lenta, entrar outra lenta como The Blue, eu achei que eu colocaria ela em outra posição. Mas aqui tem a mão do Richard Wright, né, tocando o Hammond e fazendo segunda voz, nos remetendo a Breath in the Air, nos remetendo a Echoes
maravilhosa aqui essa música, pela participação genial do Richard Wright fazendo back vocals, matando a nossa saudade, junto com David Gilmour. Em quarto aí vem uma música que é o rocker, a música rock do disco, que é Take a Breath. Eu, a princípio, quando ouvi essa música a primeira vez, eu não gostei não, falei, eu não sei se era por causa daquele Take a Breath, do começo eu achei meio, né? Mas depois eu comecei a gostar da música, o vocal rasgado do David Gilmour, aquela guitarra sensacional que tem no meio da música, cara, que também David Gilmour também elevando aí o seu estilo à 10ª potência, tocando muito, solos muito elaborados, bases espetaculares, ele sempre experimentando. E tá essa música muito bacana. Essa música, ela teve foi um single promo nos Estados Unidos e alcançou algum sucesso. Aí a Take a Breath, musicaço. Em seguida vem Red Sky at Night, uma vinheta instrumental de 2 minutos e pouco, com David Gilmour tocando saxofone. Ele se aventurou aqui no saxofone, né? Primeira vez que nós vemos ele usar esse instrumento em um disco. Você não pode esperar que ele faça com saxofone o que ele faz com a guitarra, mas é bem legal, mas é para mim, uma ponte entre uma música e outra. Depois vem a música This Heaven, também que é uma música meio que tem um lance meio blues, né? Blues com... né? A música bacana que também virou um single promocional nos Estados Unidos, fez um sucessinho lá também. É uma música ok, This Heaven, né? Depois vem a música Then I Close My Eyes, que é mais um instrumental. Esse aqui é bacana, um instrumental bacana, os teclados interessantes, aquela guitarra do David Gilmour, aqueles bends, cara, que você conhece em qualquer lugar, não precisa nem dizer quem é, tu já sabe quem é. É uma música bacana, um instrumental legal, tá aqui no disco. Depois vem Smile, uma música que a gente já tinha conhecido desde o David Gilmour em Concert, né? Aquele show espetacular, que eu já falei aqui, quem está cantando é a Polly Samson cantando junto com o David Gilmour, tocando o pianos aqui na música Smile. Uma música bacana, ela me remete um pouco ao trabalho dos Beatles, o Paul McCartney, né? Tem aquela suavidade, aquela coisa sutil do Paul McCartney, mas é uma música muito legal. Por vezes eu sinto que quando eu escuto o disco inteiro, ela destoa do disco, mas é um ponto alto do disco, eu gosto muito dessa música. Depois vem a Pocket Full of Stones, né? Bolso Cheio de Pedras, que é uma música também interessante, que poderia ter entrado muito bem no The Division Bell, na minha opinião. E termina com a música que é uma composição inteiramente do David Gilmour, Where We Start. Também uma música decente, né? Mas poderia ter fechado o disco melhor, na minha opinião. O disco rendeu aí uma turnê, inclusive o Live in Gdansk, né? Mas também rendeu aquele DVD maravilhoso Remember That Night, com participações incríveis do David Bowie, também aí com o Graham Nash e o David Crosby, também aí com a participação dele, como é que é o nome do cara mesmo, que faz a corneta lá, o Robert Wyatt também participou, entre outros, cara. Muito bacana, a participação do David Bowie emociona na interpretação de Arnold Lane e Conflubinam, se eu não me engano. Tá, os ensaios para esses shows foram feitos no estúdio chamado Estúdio Bray, um estúdio que tem 3 salas, né? Na ocasião que David Gilmour estava ensaiando lá com Richard Wright, o Nick Mason chegou a aparecer em alguns ensaios para fazer esses shows da divulgação do On an Island. O Roger Waters também estava lá nesse estúdio, em uma outra sala, são 3. Rapaz, aí que o pessoal foi lá e botou bem-vindos a Roger Waters e David Gilmour na porta do estúdio. O David Gilmour viu aquilo e falou, pô, o cara tá aí, cara, que coincidência, né, os dois colocarem o mesmo estúdio. Na saída ali dos ensaios, um encontra com o outro, cara, e fica aquela cena de novela, aqueles dois constrangidos, aquele abraço falso, aquele sorriso amarelo, e foi muito engraçado, mas entrou para a história. David Gilmour depois foi entrevistado sobre isso, e ele falou que é como se sentir no quarto com sua ex-esposa. Então tá aí, mais um disco aqui dissecado no nosso canal, né? Eu espero que você dê o seu like aí, né?
para agradar um pouquinho o tio aqui e faça a sua inscrição. Semana que vem a gente vai trazer mais um disco solo do David Gilmour. Eu quero dizer mais, eu estou pensando também em fazer resenhas dos discos, dos CDs, né, dos DVDs ao vivo do David Gilmour. Ele tem bastante coisa e eu conto com seu apoio, tá beleza? Até o próximo vídeo, forte abraço.